Já está no Facebook. Sim. Olá, boa tarde. Tivemos que fazer aqui tarde. a primeira tentativa por causa aqui da internet. Estamos aqui com os problemas. Eu agradeço que me digam se nos estão a ver, que é para nós retomarmos aqui a nossa emissão e vamos voltar a falar do início. Portanto, se nos estiverem a ver, agradeço que nos digam. Deixa-me aqui ver. Estão a ver. Ok. Então, penso que as nossas dificuldades iniciais já estão ultrapassadas. Retomando aqui, o objetivo deste nosso direto é falarmos sobre a magia que existe na ligação entre o tarot, o Feng Shui e as constelações familiares, porque seja qual for o tipo de terapia envolvida, todos acabam por se integrar e acabam por ser valências que interligam-se umas com as outras. Muitas vezes, nas minhas consultas de tarot, eu acabo por recomendar o Feng Shui, no sentido de harmonizar a própria casa, e as constelações familiares, também aqui para trabalhar um bocadinho as emoções. Ou melhor, eu só estou apaixonada pelas constelações que a Catarina faz aqui no espaço e eu costumo estar sempre presente. Eu gostaria que vocês nos dissessem o que é ao fim e ao cabo o Feng Shui, o que é que são as constelações familiares, porque há muitas pessoas que acabam por não saber do que se trata, e como estas duas grandes terapias nos podem ajudar em tudo o resto, porque no fundo é quase como uma forma de vida, não é verdade? Quem começa? Pode ser tu, Inês. Posso ser eu? Obrigada, Sofia, pelo convite. Obrigada, Catarina, pela companhia. Vamos continuar nesta série de lives que temos feito por vários sábados, onde temos falado muitas vezes de várias terapias e de como é que elas se interligam umas às outras e como é que elas se complementam umas às outras. Embora eu trabalhe com várias terapias, o Feng Shui acaba por ser o meu know-how, portanto, aquilo que eu utilizo mais. E o Feng Shui é uma arte milenar chinesa que é utilizada para harmonizar os espaços, para compreender os espaços, para sentir os espaços. Eu trabalho com o Feng Shui de uma forma vivencial, portanto, de uma forma prática, simples, de fácil aplicação, onde adaptei esses conhecimentos ancestrais ao dia-a-dia das famílias, como elas têm hoje, à realidade de cada um. É claro, nós já temos falado que também se aplica nos espaços comerciais, que é o exemplo da tua loja, em que desde a raiz, a loja estava em bruto, desde a raiz que nós trabalhamos a loja, escolhemos os materiais, escolhemos os móveis, os revestimentos, as cores, o posicionamento, a escolha dos gabinetes, etc., tudo com os princípios do Feng Shui. E o que é certo é que as pessoas vão e sentem-se muito bem. Sim, um dos principais comentários que as pessoas que vêm aqui à loja fazem é que quando entram estão muitas vezes carregadas energeticamente e preocupadas, e quando saem vão com uma paz interior muito positiva e sentem-se como novas. Eu costumo dizer, sabem, eu tenho uma consultora de Feng Shui excepcional, que é a Inês, porque de facto, e para além daquilo que as pessoas sentem quando entram aqui na loja, é também aquilo que nós sentimos quando estamos aqui dentro. Eu, quando estou a dar uma consulta tarot, ou quando a sala das terapias está ocupada, existe aqui um enquadramento energético muito, muito favorável. E isso, sem dúvida, é mérito do Feng Shui. E é mérito teu porque tu fizeste uma coisa que as pessoas nem sempre fazem, que é, tu chamaste-me para eu ir à loja antes de começares a montar a loja. Nós podemos sempre curar, nós podemos sempre alterar, nós podemos sempre melhorar, mas quando iniciamos um projeto de raiz,
É muito mais fácil pôr a energia a fluir e pôr a energia a trabalhar a favor não só dos donos da loja, das pessoas que trabalham na loja, mas essencialmente no bem-estar de quem a frequenta. É claro que isto também é, no fundo, o dia-a-dia em casa de cada um. Quanto melhor tiver a minha casa, também melhor eu me vou sentir, mais a minha vida vai fluir, vou dormir melhor, vou estar mais calmo, mais tranquila. A minha vida vai fluir em todas as áreas de uma forma completamente diferente. Pois, habitualmente, quando alguém tem um projeto de comprar uma casa, tem um projeto de fazer uma remodelação de uma casa ou pretende iniciar um negócio, nada como o Feng Shui, com as próprias curas que tu costumas recomendar, para além de energeticamente preparar de uma forma bastante positiva o espaço, também para atrair uma coisa que as pessoas valorizam e têm mesmo que valorizar, que é a parte que diz respeito à prosperidade. E eu que já trabalho na área há algum tempo, eu quando te conheci, eu sou muito sincera, eu não percebia nada do que era Feng Shui, ou melhor, tu sabes disso. Nós tivemos que ter não sei quantas reuniões e fiquei verdadeiramente apaixonada. E aquilo que eu detesto é que todas as pessoas que eu acabo por recomendar para fazer o Feng Shui, e felizmente já fizeste aqui, conheces muitas pessoas aqui da loja, todas ficam hiper satisfeitas. E já vi, inclusive, pessoas evoluir na aprendizagem, o que é fantástico. O que eu acho que, de facto, é fantástico. Portanto, eu dou-te os parabéns porque, sem dúvida, que eu não poderia ter a loja mais harmonizada e devo, sem dúvida, a esses teus ensinamentos. Depois, há uma coisa importante que as pessoas esquecem. Habitualmente, passado um tempo, tem que haver aqui novamente um acerto das próprias áreas e dos objetos para tratar as próprias áreas, não é? É assim, a nossa vida, o Feng Shui tem um princípio que é na casa como na vida. E no fundo, os nossos espaços, as nossas lojas, as nossas casas são o espelho da nossa alma. E a vida não é estática, a vida evolui, as coisas vão mudando, portanto, há que ir fazendo esses acertos e há que ir acompanhando essa evolução. Por outro lado, anualmente, pelos ciclos astrológicos da própria casa, porque as casas também têm o seu mapa, não é? Pela energia que vai variando anualmente, é necessário fazer um acerto anual das curas de Feng Shui, um acerto anual de alguns pontos cardeais, de algumas posições e até de alguns objetos, para que a vida das pessoas flua melhor e que esteja a acompanhar a energia do ano, a acompanhar a energia que está no ano. Isto, eu costumo dizer como é que tu deixas fluir e como é que acompanhas essa energia. É o apanhar da onda nos surfistas, ok? Quando eu sei qual é a melhor energia, quando eu sei que a energia está menos positiva e eu posso trabalhar a energia dos espaços para contornar ou para aproveitar essa energia, é a mesma coisa que um surfista que deixa passar algumas ondas que não são positivas e apanha a onda boa. E, no fundo, é esse trabalho que eu faço anualmente nos espaços. É aproveitar a boa onda. Pegando agora aqui um bocadinho na minha querida Catarina, que eu conheci por teu intermédio, não é, Inês? Porque eu andava à procura de alguém que fizesse constelações familiares espetacular. E de facto é espetacular. Eu fiz a minha primeira consulta com a Catarina, descobri muitas coisas sobre mim própria, porque nós estamos sempre num processo de autoconhecimento, e a Catarina tem feito aqui uma coisa que se chama constelações familiares, que muitas pessoas não entendem. Então eu gostaria que tu explicasses o que é que são as constelações familiares, porque eu às vezes digo, é porque nós representamos aquele papel, e as pessoas ficam a olhar para mim e perguntam assim, mas que papel? Mas eu acho que só mesmo quem vem é que consegue perceber esse papel. Depois, também há aqui uma coisa engraçada, que estas minhas duas amigas queridas fazem uma terapia em que vocês ligam o Feng Shui com as próprias constelações. Portanto, Catarina, se me puderes explicar um bocadinho isto que eu estou a falar, agradecia. Só para dizer que já temos aqui muitos cumprimentos. A Cláudia, o Rui, a Marisa, a Patrícia Pereira, a Eduarda Costa, a Cátia Alves, obrigada, Cátia, beijinho, a Liliana Mendes,
estão todos a cumprimentar-nos. Obrigada por estarem connosco. Se quiserem colocar perguntas, não hesitem. Catarina, dou-te a palavra. Obrigada, Sofia, pelo convite. Mais uma live contigo, é um prazer. E estar novamente com a Inês também. As constelações familiares, e fazendo agora aqui um link com aquilo que tu há pouco disseste, às vezes as pessoas procuram-nos por questões de prosperidade, por exemplo, não é? Questões de prosperidade estão muitas vezes, ou melhor, questões por falta de prosperidade estão muitas vezes linkadas diretamente com a falta de ligação com a nossa mãe, por exemplo. Isto, começando pela base, as constelações são efetivamente uma ferramenta poderosa que têm por base 3 leis, que são, no fundo, quase 3 leis universais. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. Todos nós nascemos de um pai e uma mãe. Isto não há volta a dar, não é? Pronto. Todos nós temos um pai e uma mãe. Portanto, todos nós pertencemos a um sistema familiar. Quer a gente goste ou não da nossa família. Pronto. A questão é que quando há grandes dificuldades com a mãe, por exemplo, quando temos dificuldades em aceitar a mãe no seu todo, podemos vir a ter grandes questões com prosperidade, com falta de prosperidade, com falta de emprego, com questões com prosperidade. Portanto, todas as pessoas de uma família pertencem, portanto, todos têm que ser incluídos na própria família. E às vezes há alguns que são excluídos. E esses excluídos vão, mais cedo ou mais tarde, vão se fazer presentes na nossa família. Porque alguém que vai ter uma vida mais difícil e, portanto, se calhar vai à procura de ajuda e pode encontrar uma Sofia ou uma Inês, por exemplo, e que poderão, de alguma maneira, ou outros terapeutas, existem muitos outros bons terapeutas, que os podem encaminhar para uma constelação e conseguimos perceber estes pequenos links ou pequenos elos da cadeia que foram como que travados ou cortados, em que, no fundo, o fluxo do amor foi interrompido e, portanto, a vida torna-se um bocadinho mais difícil. Um segundo princípio é o princípio da ordem, ou seja, avós, pais, filhos e netos, ou seja, a ordem com que cada um chega à vida. E, portanto, cada um tem o seu lugar na família, pela ordem em que chegou à vida ou que chegou à família. Por exemplo, um casal, como casal, tem precedência, ou seja, sobre os filhos. Porque eles, como casal, chegaram à vida primeiro que os filhos. E, portanto, esta questão da ordem é uma questão muito pertinente e que deve ser muito cuidada para não alterarmos efetivamente a ordem, para não fazermos de irmão mais velho quando somos mais novos ou vice-versa. Portanto, cada um ocupa o seu lugar. É um bocado como no Feng Shui, cada coisa no seu sítio, um sítio para cada coisa. Pronto. Aqui começamos a fazer aqui algumas pontes. E o terceiro princípio é o princípio do equilíbrio entre o dar e o receber. Todos nós gostamos de receber, todos nós gostamos de dar, todos nós gostamos de receber. Sobretudo coisas boas, é muito fácil nós percebermos isto, não é? Quando começa a ser coisas menos positivas, às vezes as pessoas não percebem muito bem, mas efetivamente quando alguém me agrava, eu devo devolver, mas um pouco menos. Quando alguém me dá uma coisa boa, eu devo devolver um pouco mais. Quando alguém me agrava, eu devo devolver um pouco menos para não entrarmos numa escalada de violência. Ora, isto são os princípios. Depois, como é que nós operacionalizamos uma constelação, não é? Portanto, numa constelação há sempre 3 intervenientes. Há o facilitador, neste caso, quando estou aí a fazer grupos, eu sou a facilitadora. Portanto, sou uma mediadora. Existe a pessoa que vai constelar, ou seja, a pessoa que tem uma questão e que vai trazer-nos essa questão. E existem depois os representantes, ou seja, alguém que vai representar o pai, a mãe, o tio, a avó, o filho, as pessoas que se forem necessárias pôr na constelação. E vão representar o papel.
como é que a Não pessoa... sabem. Como é que a pessoa... Muitas vezes não sabem. Até porque sou uma pessoa muito mental, optei efetivamente por entregar os papéis com o nome, mas sem eu própria saber quem é que é quem. Pronto. E deixar a constelação fluir. Existe uma teoria da física quântica que é os campos morfogenéticos. E existe uma história, que foi uma experiência, que é a experiência do centésimo macaco, que eram ilhas separadas, em que um macaco começou a lavar as batatas doces na água salgada e começou a comê-las sem areia e no fundo, temperadas com sal. E as mães começaram a ver isso e começaram também as próprias mães a fazer isso. E quando o centésimo macaco aprendeu a fazer esta experiência, no outro lado da ilha, sem qualquer tipo de ligação, todos os macacos começaram a fazer também este processo. Portanto, todos nós estamos efetivamente ligados por campos, chamados campos morfogenéticos, e, portanto, quando alguém está a representar o pai, a mãe de A ou de B, efetivamente ele representa a alma daquela pessoa. E ele diz as palavras que a pessoa diz, ele tem os gestos que a pessoa tem, coisas que era impossível eu saber de alguma maneira, ou que a pessoa que está a representar poderia saber, e vem à luz aquilo que é preciso. Vem à luz a ordem que pode estar fora da ordem, e nós tentamos, se for possível, pôr a família na ordem. Vêm os excluídos, que se fazem presentes das formas mais espetaculares que eu já vi. Desde alguém que morreu, alguém que estava grávido e que morreu e que a maior parte da família não sabia, podia haver uma desconfiança, e a criança que estava na barriga da mãe faz-se presente numa constelação. Das formas mais impensáveis. E, efetivamente, eu e a Inês temos efetivamente feito este casamento entre o Feng Shui e as constelações familiares, porque do estudo da Inês, ela pode falar isto melhor do que eu, percebeu-se que todo o sistema familiar está dentro da nossa casa. Todo. Portanto, a casa é um sistema. Só por si a casa é um sistema. Aliás, a própria Inês costuma dizer, quando nós mudamos o objeto do lugar A para o lugar B, já estamos a constelar. Pronto. Mas a casa é uma constelação, só que as pessoas muitas vezes estão a fazer isso no inconsciente. Aliás, eu costumo dizer que isso aconteceu na minha própria casa. Um dia os meus pais, que não moram em Lisboa, ficaram em minha casa, e a minha mãe chegou ao quarto das visitas, em que eu tinha duas bolinhas de cabeceira com alturas diferentes, e ela diz-me esta coisa espetacular. Bem, ficavam duas mesinhas de cabeceira da mesma altura. E eu, ok, então vamos arranjar duas mesinhas de cabeceira da mesma altura. E, curiosamente, como a própria Inês diz, nós temos tudo na nossa casa. E eu, consegui uma mesinha de cabeceira, que é que eu tinha, são mesinhas de cabeceira centenárias, portanto, consegui duas mesinhas de cabeceira centenárias para o quarto das visitas lá em casa, exatamente com a mesma altura. Portanto, não só nós temos a nossa própria família, em alguns objetos que a gente às vezes tem em casa, não é? Mas na própria casa, representada na própria casa. É muito interessante, e é muito interessante vermos esta dinâmica posta em prática quando trabalhamos em conjunto, juntando o Feng Shui e as plantas das casas e as questões que as próprias pessoas trazem, e que a Inês, quando vai à casa das pessoas, consegue perceber, e às vezes, mesmo com perguntas, nós não conseguimos chegar falta aquele danoninho para conseguirmos desbloquear a situação, e quando chegamos numa constelação, parece que as coisas se tornam quase transparentes e tão evidentes
que as pessoas dizem, como é que eu não consegui ver isto? Porque por vezes nós temos lealdades cegas e ocultas às pessoas que foram excluídas no nosso sistema, lá muito para trás, na quarta, quinta geração, que se perderam na memória dos tempos e, efetivamente, para nós, quando se fala, o avô não, ou com os homens, não há questões, mas depois, quando nós vemos a pessoa e a posição da pessoa e fazemos algumas perguntas, a constelação desenrola-se e realmente traz à luz esses pormenores inconscientes da vida familiar, o que é muito interessante. E, sobretudo, podemos curar a família, podemos curar já a própria Inês, quando vai fazer a consulta, curamos a própria casa e curamos a família. Esta dinâmica é muito rica, muito enriquecedora. Acho que para mim, a própria Inês pode partilhar, acho que para ela também é um trabalho muito, muito interessante e gostamos muito de fazer este casamento, porque tem tido muito bons resultados com as pessoas com quem temos trabalhado. O que eu acho mais engraçado é que quando eu assisto a essas constelações, e também faço parte das mesmas, para mim é um orgulho fazer, porque tem sido uma ajuda extraordinária, nós colocamos-nos num papel que não imaginamos qual é o papel, temos ações e palavras que têm a ver com o assunto e às vezes nós vemos aqui algumas situações que são mesmo dramáticas, mas no fim parece que é um alívio, parece que de repente tudo se resolve e ao final de algumas constelações familiares eu tenho visto progressos fantásticos por parte de muitos clientes e amigos que vou acompanhando. Vocês, quando articulam essa parceria, qual é o tipo de problema mais frequente que as pessoas comentam convosco? Quando juntam as constelações ao Feng Shui? Olha, eu gosto muito de contar histórias, não é? Costumo dizer que dava um curso de Feng Shui inteiro só a contar histórias. E embora toda a casa é o sistema, nós na casa conseguimos encontrar não só o sistema familiar da pessoa, mas também o sistema a nível de almas e de processos kármicos. Portanto, muitas vezes eu vou encontrar processos kármicos, processos do sistema da pessoa, que estão a espelhar a vivência do dia-a-dia, a vivência do dia-a-dia das pessoas, estão a espelhá-las sem as pessoas se aperceberem, mas está lá tudo, está lá tudo. A própria casa é uma constelação. A gente não põe ali a cama por acaso, ou não pomos ali a garrafa por acaso. Até a própria forma como tu escolhes qual é o quarto da casa onde vais dormir, ou o sítio onde tu te sentas para tomar as refeições, nada disso. Nós achamos que é tudo por acaso, mas nada disso é por acaso. Eu costumo dizer que a desordem da casa espelha a desordem da família, ou a desordem daquela alma, ok? Quando nós começamos a pôr as coisas no sítio na casa, quase magicamente as coisas começam a ficar nos sítios na nossa vida. Okay? Isso vai-se encaixando. Agora, em termos de Feng Shui, posso dar um exemplo, por exemplo, em que muitas vezes nós chegamos à casa das pessoas e há um compartimento que tu não consegues usar, que não consegues que fica arrumado, que tu não consegues organizar. E eu vou ver a que área da vida é que isso corresponde e ao que é que isso corresponde no sistema das pessoas. E muitas vezes as pessoas, mesmo tendo consciência disso, não conseguem alterar essa situação. Então tive um caso, uma rapariga que já tinha sido minha aluna, já sabia que tinha a cozinha na área 2, que tinha que transmutar a relação amorosas e a relação com a mãe, com a avó, portanto com o feminino em geral, e não conseguia manter a cozinha arrumada, não conseguia manter a cozinha limpa, não conseguia, portanto, isto, simbolicamente falando, ela não conseguia manter as relações com o feminino limpas, as relações com o feminino organizadas, mas que era o que a casa dizia que ela tinha que fazer. E quando o bloqueio é muito grande, eu comecei a fazer uma coisa que é encaminhar para outras terapias.
essa rapariga vai fazer uma constelação sobre a mãe num sábado. No sábado a seguir consegue arrumar a cozinha. E no outro sábado a seguir não falava com a mãe para há 5 anos e convida a mãe e a mãe vai lá almoçar. Na mesa da cozinha. Portanto, e muitas vezes nós trabalhamos assim, que é, tu detectas um determinado problema em constelação que pode ser ajudado com a casa, ok? Mas muitas vezes as pessoas não estão a conseguir mexer na casa, não estão a conseguir arregaçar as mangas, e ao irem constelar, desbloqueia-se uma coisa qualquer energética que já conseguem. Olha, acontece, por exemplo, não arranjas um pintor para te limpar, para te pintar uma parede, não sei o quê. E mexes, e mexes, e mexes, e depois trabalhaste o tema energeticamente. E na semana a seguir o pintor vai lá. Pronto. Porquê? Porque tu desbloqueaste energeticamente, então consegues manifestar na casa, manifestar, vai, no fundo, na terceira dimensão que é a casa. É, no fundo, a casa representa tudo o que é a nossa energia, tudo o que é a energia da família, dos habitantes e do sistema. E quando falamos do sistema, não vamos falar só do sistema familiar ou só do sistema de aulas. Eu já falei em várias lives nos últimos tempos do próprio sistema de ensino, da própria história da arquitetura, como é que a própria história da arquitetura, a própria história dos edifícios, que acompanha também a economia, a política, por aí fora, não é? Vai influenciar também o nosso estado de espírito, a forma como nós estamos. Eu falo muitas vezes disso em relação ao sistema de ensino, mas efetivamente isso aplica-se a muitos outros sistemas na nossa vida. Chegámos a um ponto em que, por exemplo, há coisas que são estudadas, os serviços comerciais estudam para tu consumires mais, ok? No sistema de ensino, os edifícios ainda estão muito virados para o professor dominar a turma e não haver uma interação conjunta, ok? E isso espelha depois muitas vezes a posição como os pais colocam a mesa de estudo em casa dos filhos. Portanto, muitas vezes o que está a passar na nossa casa e na nossa família, além de espelhar o Feng Shui, a casa, o sistema familiar, o sistema energético, o sistema de almas, também espelha os sistemas em que nós estamos inseridos. O socioeconómico, o de ensino, a sociedade, do modo geral, em que nós vivemos, e isso, nos últimos meses, dados os confinamentos, tem sido vivido de uma forma mais intensa, porque as famílias passaram a estar muito mais tempo em casa do que estavam. Só mais chega. As constelações são familiares, mas um bocadinho fico fazendo aqui o link com aquilo que a Inês estava a dizer. Mesmo as próprias organizações, uma empresa, uma instituição, pode usufruir da vantagem de fazer uma constelação. Sei lá, se a equipa não está, se não se está a conseguir aumentar vendas, se não se está a conseguir que a equipa se entenda, se nós queremos lançar um produto novo ou um projeto novo e queremos encontrar a pessoa certa para liderar uma equipa, podemos chamar um facilitador de constelações sistémicas organizacionais, e eu também tenho essa valência, para percebermos quem é a melhor pessoa para aquele projeto. Ou se temos vários, em cima da mesa temos várias alternativas de escolher vários produtos ou várias empresas parceiras. Podemos perceber quais são as melhores alternativas para a empresa através de uma constelação organizacional. Portanto, com uma linguagem adaptada às empresas e ao meio empresarial, mas conseguimos, as 3 leis são transversais também às empresas. Muitas vezes o que acontece, por exemplo, em empresas, quando são chamados que há quebra, etc. Há, por exemplo, um sócio que saiu chateado com quem ficou e não está a ser honrado, no fundo acabou por ser excluído, e isso está-se a espelhar na própria empresa. E eu costumo também dizer que as constelações é um processo. Por vezes os temas são
relativamente simples e conseguem-se resolver numa constelação. Às vezes precisamos de dar tempo que a pessoa efetivamente integre aquela constelação e venha fazer outra para a gente ir um bocadinho mais fundo em determinados temas. Podem ser temas de questões de prosperidade, podem ser questões de saúde, podem ser questões mesmo relacionais em termos com algumas pessoas da sua própria família, e às vezes é preciso termos noção que isto não é propriamente uma varinha mágica que a gente chega, estala os dedos e já está, mas existe efetivamente um processo associado para que a situação seja resolvida. É como se fôssemos descascando várias camadas da cebola. E eu faço aqui um apelo, porque isto é importante. Todos os intervenientes numa constelação, num círculo de constelação, recebem cura no seu sistema. Independentemente de só terem estado a assistir, cada constelação, de alguma maneira, vai ter um efeito, como se quase fosse o efeito dominó, transversal a todos os que estão a assistir e a participar. Portanto, o facilitador recebe cura. Portanto, eu sou uma privilegiada porque cada constelação que eu facilito, o meu sistema está a receber cura. Sou muito grata por isso. Quem vem constelar recebe a cura da sua constelação e das constelações que também vai assistir, e os próprios representantes recebem cura nos seus sistemas. E muitas vezes, isso já me tem acontecido, pessoas que vinham pôr um tema e dizem: eu já não preciso constelar, porque a constelação já me abriu a consciência para eu perceber onde é que estava a minha dificuldade, onde é que estava o elo perdido da cadeia que eu deixei lá atrás e não quis perceber. Já entendi que tenho que efetivamente receber a força de todos os meus ancestrais, porque nós não chegamos aqui por termos famílias fracas, pelo contrário, todas as nossas famílias têm uma força imensa, senão não estaríamos nós aqui, não é? Porque todas as nossas famílias já passaram por muito, por guerras, por pandemias, e estamos aqui. Portanto, e temos que honrar essas pessoas que foram passando pelo nosso sistema e que fazem parte do nosso sistema. E que são, efetivamente, pessoas muito fortes, com grande força e com grande sentido de responsabilidade, de família, e de passar e de ter a coragem de passar a vida adiante, mesmo em situações muito difíceis da vida. E isto é importante que as pessoas percebam, que quando nós nos enchemos da força da nossa família, nós tornamos mais fortes. Sem dúvida. Porque associado também a essa questão que tem a ver com a parte da família, de gerações que estão muito lá para trás, também temos uma coisa chamada o karma e o próprio ADN kármico, que faz com que situações que nos aconteceram em vidas passadas nos possam influenciar na nossa vida atual. E influenciam de várias formas e de várias maneiras, e mesmo na interação social que nós temos com outros. Eu vou dar um pequeno exemplo. Houve uma vez que eu fiz uma consulta de tarot kármico, era a primeira vez que eu conhecia a senhora que veio ter comigo, porque muitas vezes eu faço consultas de tarot normal e depois as pessoas querem saber um bocadinho do tarot kármico, eu próprio aconselho. Mas este foi um registro que não é muito normal, porque na primeira consulta é raro pedirem-me logo tarot kármico. E eu vi várias vidas. Ao final da primeira vida, a pessoa tinha tido aqui um historial de se ter suicidado. A senhora desata num pranto à minha frente. Na segunda vida, tinha um registro muito idêntico. Na terceira vida, tinha outro registro muito parecido. Eu cheguei a um ponto que eu não conhecia a senhora e disse: mas explique-me, pode-me explicar porque é que esta situação está a acontecer? E a senhora explicou-me que havia algo que acontecia com muita frequência, ela se via um precipício, se via um metro, ela se via uma ribanceira, ela se estava no mar, ela se via uma caixa de comprimidos, tinha uma apetência estrondosa para se matar. E
através do tarot kármico, ela conseguiu perceber esse bloqueio, recomendei-lhe uma série de situações e nesta fase ela está melhor. Também às vezes existem situações em que a parte kármica acaba por influenciar nas relações que nós vamos criando com os outros e a criar aquelas pessoas que são os tais excluídos e que se calhar são excluídos porquê? Porque noutra vivência kármica também foram excluídos, ou então porque deram muito de si e não estão dispostos a voltar a dar nesta vida presente. E então, quando nós vimos cá, todos nós temos uma história para trás que temos que respeitar, mas que acima de tudo temos que conhecer, porque o conhecimento da história permite-nos depois conseguir mudar uma atitude. E se calhar aqueles excluídos, quando nós vemos as próprias relações kármicas que foram criadas, há ali uma justificação e há aqui a oportunidade para um perdão, porque através do perdão nós conseguimos chegar muito mais longe e vemos muitas vezes que nas constelações as famílias entendem-se, as pessoas compreendem, assim como no Feng Shui é criada uma harmonia que permite que, às vezes, certos relacionamentos voltem a renascer. Por isso é que as 3 disciplinas, entre aspas, estão intimidamente ligadas, estão muito ligadas, porque muitas vezes há questões de Feng Shui que não são resolvidas ou que não conseguem porque é muito mais profundo. Vêm aqui os registros kármicos, que eu tento perceber o que é explicar, e depois, muitas vezes, questões nas constelações para serem resolvidas, também temos que ter conhecimento dos tais excluídos e da nossa relação que nós criamos com a nossa mãe, porque a partir do momento em que nós escolhemos aquela senhora como nossa mãe, porque somos nós que escolhemos, é por algum motivo. E muitas vezes tem a ver com resgates kármicos que nós vamos aqui fazendo. E como a Catarina diz muito bem, que é uma frase que eu uso muitas vezes, desculpa eu roubar-te frases, mas eu digo muitas vezes nas minhas consultas que é a nossa mãe, ao ter-nos, fez tudo aquilo que podia fazer por nós. Absolutamente tudo. Aliás, fez tudo e deu-nos tudo aquilo que podia ter dado. Tudo. E que mais nenhuma mulher podia ter dado. Que deu-nos a vida ao custo que ela lhe custou. E, portanto, só por isso, nós já temos que ser gratos e honrar a nossa mãe. Inês, tens alguma coisa a adiantar sobre isto? Há aqui um aspecto que eu acho que toca às 3 disciplinas e que nós ainda não falámos, que é a repetição de padrões. Tu estavas a dar esse exemplo dessa cliente. Nós podemos repetir padrões que são de outras vidas, de outras existências, como cada um quiser falar. Portanto, são padrões kármicos. Portanto, nós já fizemos a mesma coisa não sei quantas vezes e vimos repeti-la. Esses padrões são rapidamente encontrados nas casas e depois acabam por estar também no padrão da família. Nós temos tendência a repetir as mesmas coisas que fazia a nossa mãe e a repetir as mesmas coisas que fazia a nossa avó. Inconscientemente, nós temos tendência a fazer esse padrão. Nas casas, nós também identificamos os padrões. Ok? Os padrões das casas. Um exercício que eu faço muitas vezes é a pessoa a perceber todas as casas onde viveu, o que é que elas tinham em comum. Que tinham a cozinha no mesmo sítio, que tinham a casa bem no mesmo sítio, que tinham as mesmas cores, que tinham móveis que foram levados de família, que tinham móveis que compraram porque era na mesma loja onde a mãe comprava. Tem móveis que até não gostam, mas foram os pais que ofereceram de prenda de casamento. Isso é mato. Diz, mas não gosta dos móveis, para que é que está a viver com eles? Ai, isto foi prenda de casamento. Pronto. Foram os nossos pais que compraram. Ai, mas não gosta da casa. Sim, mas herdei da minha avó, da minha mãe. Pronto. E depois aí há uma tendência, não só nós repetirmos a nível kármico, portanto, daquela energia que nós já trazemos, mas também a nível do que aconteceu na família. Isto para o bom e para o mau, ok? Quando nós temos consciência desses padrões, nós temos a possibilidade de fazer a escolha de os alterar. Quando nós os compreendemos, que foi o que aconteceu no caso desse teu cliente, é meio caminho andado para nós os desbloquearmos. Está excelente.
Ela conseguiu desbloquear bastante. Se bem que, habitualmente, nas consultas de tarô kármico, as pessoas procuram muito é pela questão mesmo dos relacionamentos, porque através do nome nós conseguimos perceber o tipo de relação que a pessoa criou noutra vida com outra pessoa. E às vezes descobrimos ali comportamentos muito idênticos, porque habitualmente a questão kármica é muito falada nos seguintes moldes: se foste rico numa vida e desperdiçaste riqueza, numa outra vida és pobre. E acontece algumas vezes, mas também acontece a repetição, e quando as coisas aparecem até nós na base da repetição, é porque estão-nos a querer ensinar alguma coisa, mesmo na nossa vida. Quando há uma série de coisas que se vão repetindo, se calhar é um aviso de estás a fazer alguma coisa mal. Se o registro kármico é constantemente repetido, se calhar está na altura de pôr um stop e tentar perceber o próprio registro kármico e como contornar. Ai, desculpa. Se estás sempre a fazer revisão da matéria-dada é porque não aprendeste bem. Verdade. Na realidade é um bocadinho aquilo que nós dizemos, que se fazes sempre da mesma maneira vais ter sempre os mesmos resultados. Portanto, há que fazer de maneira diferente para termos um resultado diferente. E nas constelações nós vimos também um bocadinho isso, que é vou-vos contar uma história também. A avó morreu de Alzheimer. A mãe estava a ter um processo de Alzheimer. E a senhora veio pôr uma constelação. Aliás, estávamos num círculo de constelações em que estávamos a ver a relação entre o pai e a mãe e a pessoa. E portanto, tínhamos posto 3 representantes, um para a mãe, um para o pai e outro para a pessoa. E havia uma pessoa que dizia repetidamente que não se lembrava. E a pessoa disse, aquela é a minha mãe. E eu fiz algumas perguntas e percebi que a avó tinha morrido de Alzheimer e que a mãe estava num processo de Alzheimer. E eu, no meio da constelação, fui pedir para ver o papel que a pessoa que não se estava a conseguir lembrar tinha. Qual não é o meu espanto? Que o nome que lá estava não era da mãe da pessoa, mas da própria pessoa. Ou seja, o que é que a pessoa em questão estava, entre aspas, a preparar-se para, por lealdade à avó, lealdade à mãe, repetir ela própria a mesma doença. E então foi possível fazermos um trabalho com a mãe que ainda estava viva, fazemos um trabalho com frases de sanação durante o tempo que ela ainda cá esteve, e dizer mesmo, eu honro-te, mas eu vou fazer o meu caminho diferente. Eu vou ficar ainda um pouco mais e vou fazer um pouco diferente. E o que é que nós estamos a fazer? Não estamos só a curar a nossa família, não estamos só a curar-nos a nós. Nós estamos a curar, a pôr um travão que aquela doença não consiga... Lá está, as tais doenças hereditárias, não é? Aquela doença não passe para os nossos filhos e para os nossos netos e não se propague. Portanto, é vista, é reconhecida, ok, a partir de agora eu vou fazer diferente. Mas sabes uma coisa engraçada, ou melhor, sabem uma coisa engraçada? Há muitas causas de morte em registros kármicos de vidas passadas que nesta vida nós refletimos. Por exemplo, em vidas kármicas de pessoas que estiveram em guerras ou nas cruzadas e que foram decapitados ou foram alvo de violência. Há certas situações que às vezes nós conseguimos no tarô kármico ou foram debolados e tiveram, por exemplo, e têm atualmente problemas de tiroide, acontece-me imensas vezes. Pessoas que levaram facadas pelas costas, que têm problemas ligados à hérnia,
problemas, pessoas que passaram por profunda tristeza e atualmente desenvolvem, por exemplo, tumores no pulmão. O pulmão é um órgão que nos fala muito dos nossos medos, das nossas emoções, é algo que acumula aqui, e parece que isto, andamos todos num ciclo energético, no qual o principal passo para a cura é termos noção daquilo que de facto nos está a conduzir para o mesmo caminho, quer quando é um caminho kármico, quer quando é um caminho que nós fazemos aqui. Há pessoas que me perguntam assim, porque é que o meu bebê tem 3 meses e é uma criança que chora constantemente? Vou ver o espaço, não encontro qualquer tipo de anomalia no espaço. Porque poderia acontecer, ou por não se sentir bem na casa, ou a casa energeticamente não estar bem. A maioria dos bebés estão a dormir com a cama mal posicionada. E aquilo que eu vejo é que, para além dessas questões da cama, que eu muitas vezes até recomendo para ti, porque és a pessoa perita para poder ajudar, também vejo outras questões. Muitas vezes, esses bebés têm registros kármicos muito complexos, em que, de certa forma, eles não queriam voltar cá. E então, como eles não queriam voltar cá, estão numa luta, e aquela luta reflete-se em tudo o resto. E vocês perguntam, como é que se resolve uma questão destas? É complicado. É complicado no sentido que temos que preparar o quarto da melhor forma possível, tendo em conta isso que tu acabaste de dizer, e muitas vezes temos também que preparar os pais, através de uma constelação familiar, para que eles consigam acolher aquele bebê, que se calhar foi um daqueles que na sociedade foram os deitados fora, aqueles que ninguém ligava, e que está nesta vida e que não quer. E isto é um bom exemplo de algo que as três áreas poderão ajudar. Porque as almas são velhas. Se nós vimos cá, a maior parte das almas são velhas, por algum motivo é com uma intenção. Sim. Tenho aqui a Patrícia Sá a dizer que a constelação familiar é mágica, recomendo, beijinhos Patrícia. A Maria João a dizer olá. A Cátia está aqui a dizer-me que o sótão da mãe dela tem coisas, é o sótão da minha mãe, coisas do meu irmão, do passado, é deitar tudo fora, sim, convém deitar fora, se é um passado que já não interessa, convém deitar fora. Às vezes convém fazer uma coisa, que é convém olhar antes de deitar fora, ok? O sótão é o futuro, portanto, um sótão cheio de tralha é uma família que tem o futuro bloqueado, portanto, o futuro não flui. Agora, há que olhar o que é que esses objetos representam para a família. Porque, no fundo, o que eu sinto que ela está aqui a dizer é que o meu irmão está a bloquear os nossos futuros. Ok? Depois, há uma questão que é, a mãe é que habita na casa, portanto, a mãe é que tem que tomar a decisão se vai destralhar o sótão, se vai limpar o sótão ou não. Nós não temos o direito de interferir nas casas dos outros. Tem que ser os habitantes da casa. Eu costumo dizer que é, o meu trabalho de Feng Shui é 10%. Mas as pessoas têm que fazer todo o resto. Ok? Efetivamente, isso traz bloqueios a nível familiar, a nível dos habitantes da casa. Agora, o deitar fora, sem olhar, sem perceber o que é que isso são objetos da infância, são mau divórcio, são dossiês que vieram de uma empresa caída. Portanto, que tipo de objetos são, como é que foram lá parar, qual é essa história, ok? E eu, nesses casos, mais do que deitar tudo fora, é devolver ao irmão, ok? O responsável por aqueles objetos é o irmão, a responsável pela casa é a mãe. Então, a mãe deve devolver essa energia ao irmão. Sofia, e tentar perceber que energia é que lá está. Ok? Olha, as roupas de bebê, então podem vir mais bebês para a família, ok? Não, é o caso que eu falei, não, é móveis do divórcio, então podem vir mais divórcios para a família. É dossiê de uma empresa que está a falir, então podem falir mais coisas na família, ok? Há que perceber qual é a energia desse objeto.
O que é que queres dizer, Catarina? Temos aqui uma outra situação, que é assim, e a Inês referiu isso e bem, a casa é da mãe. Eu, como filha, não, se tomo as decisões pela minha mãe, estou a tomar o lugar da minha mãe. E estou a colocar-me numa posição que não é minha, ou seja, estou a sair fora da ordem. E isto é importante a gente perceber logo, às vezes, numa pergunta, nós conseguimos perceber, ok, eu não vou interferir na casa da minha mãe, não é? Pronto. Se a mãe me pede ajuda, ok, então eu posso dar a minha opinião e a minha ajuda, mas tenho que partir dela. Aquilo que a Cátia está aqui a dizer é que a maior parte das coisas que existem é da empresa dos dois que faliu. Portanto, de facto, este registro provavelmente terá mesmo que ser destruído. Eu não sei se a Inês está online ou não, não consegui perceber. Então, pronto. Estou online, eu vi, portanto, bate certo. Sim. Bate certo, portanto, é uma energia que não convém para as finanças dos habitantes da casa, para as finanças dessa família, não convém que essa energia continue lá. Portanto, e há que olhar, a partir do momento em que isso foi para lá, o que é que aconteceu aos outros membros da família a nível financeiro. Pois. E atenção que a parte financeira também faz parte muito de uma questão energética, porque nós atraímos na nossa vida prosperidade. E quando não conseguimos atrair, há formas de conseguirmos atrair a nossa vida prosperidade, nomeadamente com bons pensamentos e partindo de alguns princípios que nos trazem essa vantagem. Portanto, nós não vimos com um destino cruel, ai, a minha vida vai ser uma desgraça, vai tudo correr muito mal. Faz parte do nosso livre-arbítrio, conseguimos inverter as coisas, tentar perceber qual é a causa dos problemas e evoluir. Há pessoas que me dizem, eu não tenho dinheiro para fazer uma constelação familiar, ou financeiramente eu não tenho suporte para conseguir fazer uma consulta de Feng Shui. A questão é... a energia é uma energia de pouca prosperidade e não se está a tentar procurar aqui uma alternativa para que esse pouco dinheiro acabe por fluir e que as coisas acabem por caminhar. Depois, nos tempos em que correm, da maneira como a internet está evoluída, as páginas, etc., há várias ferramentas que são criadas, por exemplo, na página da Inês, do grupo do Feng Shui, em que são dados imensos conselhos. Eu sei que na página da Catarina também são dados imensos conselhos, na minha página também temos imensos conselhos. Em qualquer pessoa consegue, desejando, e o mais importante é desejar, evoluir em situações que acaba por sentir-se bloqueada. Portanto, o maior conselho que eu tenho a dizer é, quem não conhece este tipo de abordagens, deverá tentar informar-se mais. Eu e a Inês e a Catarina teremos todo o prazer em ajudar. E lembrem-se que a nossa energia flui e se não está a fluir, por algum motivo é. Olha, posso acrescentar duas coisas ao que estavas a dizer, Sofia? Sim, claro. Em relação à prosperidade na casa, há curas específicas de Feng Shui. Mas no caso, por exemplo, desta que nós estamos a analisar, em que estão lá os dossiês da empresa falida no sótão, por muitas curas clássicas, por muitos livros de Feng Shui que ela lê, por pusesse fonte ali, e Buda não sei onde, e leão à porta, e não sei o que mais, que ela pode encontrar isso em muitos livros e em muitos vídeos, etc., que ela pode procurar, enquanto que ela não tirar dos dossiês e não perceber que essa energia está afetada na família, ela não vai ter os resultados esperados. Portanto, no Feng Shui, aquilo que o cliente faz é 90% do processo. Depois, outra coisa que é, nem eu que sou consultora de Feng Shui mando na casa dos outros. Eu esta semana fiquei muito satisfeita. Tem que haver vontade muitas vezes. Não, porque eu esta semana fiquei muito satisfeita. Estava com as minhas alunas a analisarem as casas das outras e uma dizia, eu aconselho isto, e é sempre o termo que eu utilizo. Eu nunca digo à pessoa,
tens que tirar isto do sótão. Não, eu aconselho que faz ao sótão, veja o que é que lá está, porque a pessoa vai ter que fazer, no fundo, esse processo. Depois, quando a pessoa diz que não tenho valor para ir fazer uma constelação, uma consulta de Feng Shui, etc., eu costumo dizer que vamos por layers e é preciso a pessoa querer. E eu falo do meu trabalho específico, que é, eu tenho um grupo que é 100% online, 100% gratuito. Chama-se Feng Shui Vivencial, 100% online, 100% gratuito. Onde todas as semanas eu coloco conteúdo de coisas que as pessoas podem fazer na casa e que podem ir sendo ajudadas aos bocadinhos. Depois tenho no meu site workshops que a pessoa pode fazer também por um valor muito acessível. E depois, obviamente, tenho as consultas, que é outro valor, e tenho os cursos, que é outro valor. Inclusivamente tenho um curso para formar profissionais na área do Feng Shui. Isto fala tudo de valores diferentes. Eu costumo dizer que eu costumo ir do zero, consigo ir do zero aos quase 2.000, ok? Dependendo do grau de profundidade e do que é que a pessoa está disponível no momento e até onde é que quer ir. Agora, muitas vezes é uma desculpa eu dizer não tenho dinheiro para pagar a consulta de Feng Shui ou para ir fazer uma constelação, quando há muito material disponível que a pessoa pode começar. Pode sempre começar por mexer, nem que seja 2 ou 3 coisinhas na casa. E depois vais evoluindo, a própria casa começa a ajudar e tu podes continuar a fazer o processo e investir nesse processo. Portanto, muitas vezes, quando a pessoa me responde isso, está-me a responder que eu não quero movimentar. Ok? Muitas vezes, portanto, essa questão do eu não tenho valor para uma consulta de Feng Shui, eu não me quero movimentar, porque eu tenho montes de artigos escritos, tenho imensos vídeos, portanto, a pessoa pode sempre fazer alguma coisa para melhorar a energia da sua casa, ok? Independentemente do valor que tu tens, ok? Até porque eu costumo dizer que eu tenho clientes de todas as idades, de todos os tipos. Efetivamente, o objetivo do Feng Shui Vivencial é chegar ao máximo de casas possíveis. Quanto mais casas nós conseguimos chegar, quanto mais almas nós conseguimos ajudar, quanto mais famílias nós conseguimos curar, melhor vai ser a sociedade em que nós vivemos. Ok? Portanto, não se agarrem à desculpa do não vou gastar 40 euros a fazer uma consulta, ou não vou gastar 100 euros a fazer um workshop, ou não vou... Ok? Há muita coisa que tu podes arregaçar as mangas e fazer. Meus amores, eu gostei muito deste bocadinho, só que como nós iniciámos um bocadinho tarde o nosso direto, eu tinha-me comprometido que iria fazer um direto de cartas logo a seguir a este direto e já estou um bocadinho atrasada também. Queria dizer-vos que vocês são 2 profissionais excepcionais. Fico muito grata de terem passado no meu caminho. Nada acontece por acaso. Já estava no nosso sistema. Já estava no nosso sistema. Vamos ter agora o retiro em Saboia, onde vamos ter a oportunidade de estarmos juntas. Vai ser seguramente muito, muito divertido. Aqui na Sofia Esotérica vamos regressar agora em junho às nossas constelações familiares, não é, Catarina? Exatamente. Porque com esta situação do Covid tivemos que parar um bocadinho. Aqui a minha querida Inês vai também fazer parte, e mais tarde também convidarei a Catarina, no nosso curso de magia esotérica, em que nós vamos dar alguns conceitos que têm a ver com a própria espiritualidade, ensinar rituais de proteção, ensinar questões que têm a ver com programação neurolinguística, com linguagem corporal, N coisas, onde o Feng Shui, e mais tarde vamos falar com a Catarina também sobre as constelações, e não só, serão áreas que serão debatidas. E as pessoas podem sempre fazer comentários aqui a este direto, que ele vai ficar disponível nas redes sociais. Eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa para concluir. É sempre tão pouco tempo, não é? Estávamos aqui horas e horas e horas a falar.
Sim, nós quando começamos depois entusiasmamos e temos sempre muita coisa para falar, muitas histórias para contar. De qualquer maneira, tal como a Inês disse, eu também tenho as minhas próprias páginas de Facebook e Instagram, onde costumo colocar conteúdo sobre constelações, e sobre outras temáticas que eu também trabalho. E estou disponível também para ajudar em algumas situações mais difíceis. Normalmente, até por conta daquilo que eu disse logo ao princípio, tem que haver um equilíbrio entre dar e receber, e normalmente, situações mais complicadas, é conveniente haver sempre algo em troca para ficarmos equilibrados. Mas também tenho essa disponibilidade para, nas minhas páginas, poder dar algum apoio, algumas dúvidas. É uma questão de me escreverem por mensagem que eu esclareço. E Sofia, mais uma vez foi um prazer estar em direto contigo e com a minha querida Inês. Saudades tuas, vou-te ver no retiro, que bom. Obrigada às duas. Obrigada, Sofia. E um grande beijinho a toda a gente, e eu daqui a 5 minutinhos volto para um direto de cartas, onde poderão colocar as vossas questões. Foi um prazer, um grande beijinho e sejam felizes. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Até já. Não sei. Deve haver, sim.